gracias a nuestro Padre Damos celestial graças ao nosso Pai Celestial, que nos ha permitido que nos permitiu conocer los misterios conhecer os del reino de los mistérios cielos, do Reino dos porque Céus, a porque nosotros para nos nós es concedido nos é conocerlos concedido conhecê-los. y así, E conociendo dessa los forma, misterios del reino conhecendo de os los cielos, mistérios do Reino dos Céus, estamos conociendo estamos más conhecendo a Dios, mais e mais al de Creador de Deus los ou a cielos Deus, y o de la Criador tierra, dos céus e da terra. como Cristo le dijo allí a sus discípulos, Tal como Cristo disse e falou porque a para os seus vosotros discípulos, porque a vós os es dado a vos conocer é dado a los conhecer misterios de Dios. os mistérios de A los Deus. otros no, a ellos no. Aos outros não, a eles não. E Le damos gracias a Dios por vivir en damos este tiempo graças a tan Deus por glorioso, viver neste tempo tão un tiempo glorioso, tan maravilloso, um tempo tão maravilhoso, un tiempo en donde los tempo profetas y onde os justos profetas e justos desearon ver, desejaram ver, ouvir, ser parte del programa, ser partes ou ser participantes do programa, fazer parte da obra, fazer parte do programa e estar vivos en el tiempo más grande y más no glorioso, tempo mais glorioso, E mais poder grande, maior, mais orar importante, y e pedir poder por las orar, promesas en tiempo presente, pedir pelas sabiendo que Dios las va promessas a em cumplir tempo en nuestro presente, día, sabendo que Deus vai cumpri-las no Poder nosso dia, e orar poder orar y pedir a Dios que e se pedir a cumplan Deus que se en cumpram nosotros, em nós, poder alabarle, poder louvá-lo, glorificarle, levantarnos en la glorificá-lo, mañana levantar-nos darle pela gracias a Dios por manhã, um novo dar dia, graças a Deus por um novo dia y servirle, e servir, trabajando en su obra, en unos trabalhando en una na forma sua y otros en obra, otra forma, uns em uma forma e outras E pessoas de outra forma, de outro jeito, uns de um preparando-nos jeito, dia a outros de dia outro, e nos preparando dia para, por após meio dia, dessa para, preparação, dessa através enseñanza, dessa preparação, desse estar ensinamento, estar alimentados sendo con ese maná, alimentados com esse maná, con esa fe de rapto, com essa fé de para rapto, pronto para ser logo transformados. ser transformados. Mira todas esas bendiciones A pessoa olha para todas verdadeiramente essas não bênçãos e palavras. verdadeiramente não há palavras. en el vocabulario Não existem palavras no que vocabulário podamos describir que a gente possa descrever, que possamos El amor. descrever o amor y la misericordia que Dios ha tenido con e a nosotros. misericórdia que Deus teve Y no conosco. hay palabras Vem para tendo agradecerle conosco e não há palavras al para Creador de agradecer los a cielos y Ele, de la tierra agradecer ao Criador dos tanto céus e da amor e terra tanta por misericórdia tanto amor e tanta que ha tenido misericórdia con nosotros. que Ele tem tido, teve Que en el conosco. día de hoy usted esté Que no en dia pie, de hoje você esteja em pé, creyendo las promesas, firme, crendo nas promessas, creyendo lo que fue hablado crendo naquilo que foi por los falado profetas, tanto del pelos Antiguo profetas, Testamento tanto do como del Antigo Nuevo Testamento como do Novo lo Testamento, que habló Jesús, aquilo que Jesus falou, lo que fue mostrado en el monte de la aquilo que foi transfiguración, que mostrado no Monte la da venida del Hijo del Transfiguração, Hombre que con seria a sus vinda ángeles, do Filho do Homem com seus anjos, lo que hablaron los apóstoles, aquilo que os Los apóstolos mensageiros falaram, das os mensageiros lo das que eras habló falaram, nuestro o precioso que hermano William falou o Marion Branham, nosso precioso irmão William Marion Branham falou, lo que habló, o que Essas falou, boas novas, essas boas desse poderoso novas, mensaje que desse trajo poderosa mensagem que el arcángel trouxe Gabriel. o arcanjo Gabriel, isso que ele falou. Vean Vejam, como nos dijo hoy nuestro hermano William como nos en el falou mensaje, hoje o nosso irmão William na mensagem de domingo, por agora, lo hoje, que es pelo que mostrado allí, é mostrado aí nessa serán mensagem, creyentes en Cristo, serão crentes em conocedores Cristo, conhecedores del reverendo William Branham. do reverendo Y él William dice Branham. que serán creyentes E ele diz que serão en el crentes mensaje na del reverendo mensagem William Branham. do reverendo William Branham. Miren, Olhem, eso es una clave isso é uma chave de las tantas que él nos daba das tantas que ele para nos dava para identificar no tempo onde Deus estaria cumprindo essa promessa, ver todos esses elementos e aí poder dizer, é isto. Isto é o que eu estava esperando. Eu sou um desses crentes, porque ele já vinha anunciando, ele já vinha falando-nos
até onde era ou fosse permitido falar. Lembre-se que esse mesmo anjo é o que falou para o irmão Branham, disso não dirás ou não falarás nada para ninguém. E ele foi muito prudente, muito cauteloso em não abrir mais além ou muito mais daquilo que tinha que ser dado, porque, prestem atenção que ele nos dizia em várias mensagens como as de hoje, que se falasse de uma forma abertamente, iriam surgir imitações. E se a pessoa pegar essa parte, apenas essa parte, e estudá-la, tudo o que envolve ou está envolvido nessa palavra imitar, estaríamos falando durante todo um mês e talvez por um ano. O que é imitar? Ou o que seria imitar? Vê, isso não é de agora, de hoje. O próprio diabo, desde o princípio, o próprio diabo, a serpente antiga, Satanás, ele mesmo é o que ele fez. Isso mesmo é o que ele fez o tempo todo, desde a queda no Jardim do Éden até aqui, até hoje. Olha, a primeira coisa que ele imita aí, ou uma das coisas que ele imita foi quando Deus fala que de toda árvore podem comer, mas da árvore da ciência e do bem e do mal não podem comer. E a serpente vai até lá, o diabo encarnado na serpente vai lá e vejam, e fala. Olhem a forma, o jeito em que o diabo está imitando Deus. A maneira, a forma sutil que ele iniciou isso, falando, tangiversando a palavra e acrescentando a ela, vejam, um pouquinho aí, quando ele diz, não morrereis, pelo contrário, se te abrirão os olhos e tereis mais conhecimento e serão iguais a Deus, ou seja, era uma coisa sedutora isso, chamativo, chamava atenção, porém vejam, como, aí nós podemos ampliar muito isso, desse tema, apenas com isso, ou seja, desse momento, desse particular, e quanto mais desse tempo para cá, até hoje, mas vejam como, de que forma, o imitar não é uma coisa nova. Lá também imitaram, no tempo de Moisés também imitaram. Ele jogou a vara, transformou-se em serpente. E vejam como eles, os magos ali também, os feiticeiros jogaram suas varas e também se transformaram em serpentes. Agora vejam como o diabo é um experto em imitar. E olhem, no tempo de Jesus, para ir assim pulando rapidamente, lá no tempo de Jesus, ele sabia, ou pelo menos ele tinha um conhecimento, vamos dizer, quase bem atinado, bem profundo, porque conhecia algo que tinha que ser carregado em um madeiro. Ele sabia algo disso e olhem, ele foi e se enforcou, mas não era a forma, nem era o jeito ou a forma, era em uma cruz, não era dessa maneira. Agora vejam como tudo é tentar imitar o programa divino. Tratar de imitar para desviar a atenção dos escolhidos, dos seres humanos, ou seja, de escolhidos, das virgens fátuas, dos incrédulos, aí estão os manufaturados também, no meio das fátuas, e tudo isso, todos esses grupos. Esse também é o trabalho que o diabo faz. O diabo, no tocante a esses grupos, para tentar desviar a todos os que pertencem a esses grupos, para que não recebam as bênçãos de Deus e levar para o seu reino o máximo de pessoas que ele possa ou puder. Lembrem-se de que nos falou Jesus, nos falou que até mesmo os escolhidos, se pudessem ser enganados, mas
não podem ser enganados. Se até mesmo os escolhidos pudessem ser enganados. Então vejam como o diabo é tão sutil e isso mesmo, nesse tempo, se isso mesmo se chegasse a se falar abertamente dessas coisas, desse mistério do sétimo selo, vamos dizer, desde o tempo do irmão Branham até hoje, para cá, e ele chegasse a falar dessa parte, dessa terceira etapa abertamente, haveriam se levantados muitos líderes e mesmo assim levantaram-se muitos e fizeram guerra, batalha no começo do ministério do nosso irmão William Soto Santiago. Fizeram a batalha contra ele. Mas vejam, Deus escondeu tudo isso de uma certa forma em que ele continuou, seguiu adiante com seu mensageiro. Deus seguiu adiante e realizou a obra que correspondia a esse tempo. Ou àquele tempo. E se o nosso irmão William Soto Santiago chegasse a abrir esse mistério completamente, inteiramente, chegasse a dizer tudo o que correspondia, o que cabia, pertencia a esse mistério, iria ser muito difícil construir aqui em Porto Rico. Vamos aí por essa linha, nada mais difícil construir a capa, porque cada um estaria puxando para o seu lado. E mesmo que não tivesse uma ilha, na maioria dos lugares não tivesse uma ilha, mesmo que não tivessem os ministérios, mesmo assim iriam tentar puxar para os seus países, quando o olhar tinha que estar posto, colocado no lugar em que Deus estaria cumprindo essa promessa. E dessa forma vejam como Deus ocultou, escondeu esse mistério, e todos ficaram focalizados para trabalhar, para realizar esse labor, esse trabalho. E também teriam feito a guerra com o próprio irmão William, teriam feito a guerra com ele. E dirão, falarão, nós não faríamos nenhuma guerra com ele. Como é que isso pode ser isso? Como é que você pode falar isso? Como é que iríamos fazer a guerra com ele ou contra ele? Mas olhem, tal como você teve neste tempo a atitude, a maneira, diante do cumprimento dessa promessa, essa atitude, isso mesmo você teria feito se ele tivesse aberto esse mistério. Porque a mesma coisa que você está fazendo hoje, você estaria fazendo em toda a história da Bíblia se Deus tivesse permitido a você vivido em tempos do passado. Agora, se você agora é um crente nas promessas e nessa profecia que está sendo cumprida hoje, no cumprimento da visão da grande carpa catedral, da grande tenda, no cumprimento dessa vinda do anjo forte no meio da sua igreja, dando-nos assim a fé de rapto. Se você estivesse vivendo nos tempos do passado, você estaria fazendo a mesma coisa que você está fazendo agora. Se você recebe e está crendo nessa promessa, pois em qualquer tempo do passado você teria feito a mesma coisa. No tempo de Adão, no tempo de Sete, de Noé, de todos os profetas, você teria sido um crente nesse mensageiro. E teria estado braço a braço, lado a lado, junto com esse mensageiro. Mas se você foi ou é daqueles que não recebeu e creu no cumprimento dessa promessa no dia de hoje, no cumprimento daquilo que foi prometido para Deus cumprir no meio da sua igreja, tudo aquilo que foi falado pelo reverendo William Branham e também pelo nosso irmão William Soto Santiago, pois nesse tempo, naquele tempo, você teria feito a mesma coisa. No tempo de Noé teria feito a mesma coisa, no tempo de Jesus, no tempo dos profetas, dos 7 mensageiros, você teria feito a mesma coisa. Teria atuado do mesmo jeito. Por isso, as imitações não pertencem a Deus, as imitações. E, como eles não puderam imitar,
Pois então, quando Deus vai cumprindo o seu programa, e eles veem mais ou menos algo que eles possam pegar, agarrar, então começam a fazer a mesma coisa que Deus está fazendo no meio da sua igreja. E já ficam retratados como uns imitadores, já ficam expostos como uns imitadores, e também ficam como aquele que acrescenta ou tira a palavra, ou dá a palavra. Agora vejam como Deus guardou esse mistério. Mistério do sétimo selo, de uma forma muito secreta, para que o inimigo não fizesse dano ou mal e não atrapalhasse o programa divino, e que os escolhidos não mudassem, não virassem os olhos, tal como mudaram no tempo do nosso irmão Branham, que em vez de manter os olhos no mensageiro que Deus tinha para este tempo, a sua visão, colocaram o seu olhar em outros líderes. E isso trouxe muitos problemas para o ministério do irmão Branham. Agora, olhem na mensagem Lutando a Boa Batalha, que foi pregada no dia 16 de abril de 2002, em Cali, na Colômbia. Nos fala o nosso irmão William. E agora, como vamos lutar a boa batalha? Uma pergunta: como vamos lutar a boa batalha? Temos que ver como é que se luta a boa batalha como indivíduos, crentes em Cristo, e a Igreja do Senhor a Igreja do Senhor Jesus Cristo como um corpo de crentes, um grupo de crentes, sendo que é uma batalha contra o diabo. É da mesma forma que foi lutada no céu por Cristo contra o diabo. E agora, a batalha é na mente. Essa é a luta mais récia, mais forte que existe. A batalha mais dura, mais difícil que existe. Mas Deus nos dá e sempre nos dará a vitória, porque somos mais do que vencedores. Não se renda quando virem pensamentos, não se agonie, não se frustre. Sempre se lembre e recorde que é aí na mente, essa batalha é aí na mente. Mas como você é um vencedor, você vai dizer, você vai falar: grande problema tu te metestes, porque tu te metestes com um vencedor, de modo que eu te repreendo. E aí você começa a ganhar, a vencer essa batalha. Vai chegar o momento em que você vai perceber que essa batalha já está vencida. Você vai perceber isso. Lembre-se de que todos estamos sendo provados, uns de um jeito, outros de outra forma, de outro jeito. E existe um caso, uma questão, quando nós estivemos falando há pouquinho tempo, eu estive lembrando de um caso, de uma questão, assim, de uma forma mais ou menos, porque eu não me lembro bem como foi esse caso, que esta pessoa, vamos dizer assim, ficou se queixando da cruz que ela levava, e soltou a cruz, ou a sua cruz, a soltou em um lugar onde tinham muitas, vamos falar assim, e para que vocês tenham mais ou menos a ideia disso, talvez seja de um outro jeito, mas para que vocês tenham esse ensinamento. E vai dizer: olha, mas é que essa aqui que eu carrego, é muito pesada, isso para mim é difícil levar a que eu estou levando. Ou seja, se queixando dos problemas, das situações ou da sua condição, e aí se fala para ela: olha, bora fazer uma coisa. Olha, tu vês todas essas cruzes aí que tem? Vai e pega uma para ti. Ou seja, lhe permitiu escolher. Escolhe uma e continua. Segue em frente, não te rendas, né?
não te... Y se va y se busca Tu la vais más para lá. chiquitita. Então ele vai e ele pega a menorzinha pequenina. delas, a mais Y esta pequenininha. la voy a enganchar. Essa aqui eu vou pegar ela aqui, vou Que é enganchar pequena. com ela aqui, vou ficar segura nela, porque ela é Pero pequena. cuando Mas se da cuenta, quando ele percebe ou era la se que percebe, estava essa carregando. era que ele estava carregando. muchas veces Muitas vezes vemos las situaciones nós vemos as como que son más situações grandes como que são maiores y es algo que no pueden e é sobrellevar. uma coisa que você não pode assim carregar. Y hay personas levar. que están llevando Mas existem pessoas que estão levando 1, 2, 3, 4 veces uma, mayor duas, três, quatro las vezes mais dificultades y las com dificuldades, com que essa pessoa- lutas do que essa pessoa. por eso É por isso que cada uno va a llevar, está cada llevando um vai levar e está la que levando puede llevar. aquela vai que ajudar, pode Ele levar sabe e todas Deus as vai coisas. lhe ajudar. Deus sabe todas as Él coisas. sabe Ele todas sabe nuestras necesidades, todas aún nossas antes de necessidades, nosotros mesmo pedir. antes da gente pedir para Así que Ele. nunca se desanime. De modo que nunca se vida desanime, por não nada, fique nem desanimado por na nada. vida por nada, nem por causa Ahora de miren, sigue ninguém. diciendo nuestro hermano Agora, olhem, William, continua dizendo o nosso irmão William. ahora, para la Agora, iglesia del Señor para a Jesucristo Igreja como do Senhor cuerpo Jesus místico Cristo de como corpo creyentes, místico de crentes, encontramos que esta, vemos está la que batalla de Cristo está ou através existe a de su batalha de iglesia, Cristo através da en sua contra del igreja diablo contra o durante el diabo tiempo de los apóstoles durante o tempo dos y durante el apóstolos tiempo e de los durante o 7 tempo ángeles dos mensajeros. 7 anjos Todo mensageiros. eso corresponde al Tudo tiempo isso del lugar santo corresponde del cuerpo ao místico templo do del lugar Señor santo Jesucristo, desse templo do corpo espiritual. místico do Senhor Jesus Cristo, E la desse mente templo de Cristo espiritual, obrando ao nos apóstoles corpo místico de Cristo e e a nos mente de ángeles Cristo mensageiros. operando nos apóstolos e nos Nessa anjos parte mensageiros, do lugar santo nessa del parte do templo lugar santo espiritual de Cristo, do templo espiritual de ganhou a Cristo. batalha Ganhou em cada momento. a batalha em cada momento, em Pero cada a batalha instante final, ganhou a batalha, mas a última batalha, a se batalha gana? final, onde se En la ganha? edad de la piedra angular. Na era da pedra angular. Recuerdan cuando él me decía, Vocês se lembram quando pase ele me por las dizia, 7 Benji, etapas, eu passei pelas 7 etapas E ou las fases, e eu y as ahí me fue venci. dicho E aí me foi falado, que me mi tiempo había disse terminado. que o meu tempo tinha Vean, terminado, foi me faltava dito uma isso. batalha Vê, faltava por uma batalha ganar. por ganhar, por ser ganha. Y esa última etapa E essa última le etapa ou tocaría a fase ese último corredor, caberia a esse último corredor, Que lhe é tocaria a a batalha ele, final. que é a última é a batalha, a idade batalha da final, pedra que é angular. na era da pedra angular. la etapa octava. A etapa oitava, E- oitava e Vean, vejam, sigue diciendo nuestro hermano William. continua y con esa dizendo o nosso batalla irmão Willy, com es essa eliminado batalha el diablo y su o ejército, diabo é eliminado y e es seu exército é establecido eliminado e é el estabelecido reino milenial de o Cristo. reino milenário milenial de Ahora, Cristo. Por Agora, cuanto el ser humano tiene cuerpo, porquanto o ser humano tem espíritu corpo, y alma, espírito e alma, encontramos que en el mismo cuerpo encontramos ou vemos que no estão próprio representadas corpo as diferentes estão etapas representadas ou as idades da diferentes igreja, etapas ou fases cuello, da igreja, incluyendo do el cuello pescoço, hacia abajo, incluindo o pescoço para corresponde a las baixo, 7 edades corresponde y a la brecha ou pertence entre às las 7 7 eras e a brecha que es la entre edad as, o la etapa as donde sete, ya el as Espírito 7 de eras, que é a Cristo, era ou etapa Cristo onde o foi Espírito de echado Cristo, fuera de la edad de Cristo la foi Odisea, jogado, como foi lançado echado para fuera, fora pues, de Laodiceia, tal como como foi foi echado jogado fuera, para pues fora, estava jogado para fora, manifestado pois em estava su ángel manifestado mensajero, no seu anjo quando le mensageiro, cierran la puerta quando lhe al ángel, fecham a le han porta cerrado la puerta ao a anjo, Cristo, fecharam a que porta estava para em su Cristo, ángel. que estava no seu Em su anjo quando ángel fazem isso, no de la seu sétima anjo era. da sétima Ahora vean era. cómo Agora vejam como, de que esa forma palabra ángel mensajero, essa palavra anjo Cada mensageiro, mensajero de cada edad es mensageiro de llamado cada ángel era é mensajero. chamado de anjo mensageiro. Y recuerden que las escrituras E lembrem-se tienen que as escrituras têm múltiples cumplimientos. múltiplos cumprimentos. Y el ángel, E o anjo, ese ángel del Señor, esse anjo do Senhor, cuando se ha manifestado quando carne se humana, manifestou em carne humana, em carne humana, uma pois ele manifestação teve uma manifestação aí, en el cual él está na qual ele está cumpliendo en ese tiempo, en esa edad, cumprindo el nesse programa tempo, nessa correspondiente a esa era, o edad programa que E é cabe, que chamado corresponde ángel a essa era. E é chamado del de Señor. o anjo do Senhor, El ángel mensajero, o anjo el mensageiro, ángel mensajero de Jesucristo. o anjo mensageiro de Jesus Cristo. Ahora, Agora, vean
Vejam, continua dizendo, e então encontramos uma etapa onde moveu-se o Espírito Santo no anjo mensageiro, no sétimo anjo mensageiro, fora dos sistemas denominacionais, e durante esse tempo foram abertos os selos. Foi dado a conhecer por antecipação aquilo que Deus vai fazer mais lá na frente, quando Cristo terminar a sua obra de intercessão no céu e se levantar do trono do Pai, tome o título de propriedade, o abre no céu e faça a sua obra de reclamação. Agora olhem, ele diz que durante esse tempo, lá nesse tempo, no sétimo anjo mensageiro, foi aberto, os selos foram abertos. Agora olhem isso aqui. Diz, continua dizendo, ou seja, que na realidade, do Cristo levantar-se do trono do Pai, tomar o título de propriedade, que é o livro dos 7 selos, e abri-lo no céu, isso, todavia, ainda não se cumpriu isso, mas o irmão Branham disse que ele abriu os selos. Continua dizendo, mas Deus está refletindo no irmão Branham, espelhando no irmão Branham aquilo que ele vai fazer mais lá na frente. Por isso, ele teve que falar sobre as 7 eras e tudo aquilo que aconteceu nas 7 eras. Ele tinha falado das 7 eras quando pregou essa série. E depois, nos 7 selos, também aprofundou mais a respeito de tudo aquilo que aconteceu lá, de como moveu-se o Espírito de Deus e como moveu-se o espírito do maligno nessas diferentes etapas ou fases. Agora, o título de propriedade, todavia, ou ainda está nas mãos daquele que está sentado no trono. Por isso, o reverendo William Branham dizia, assim vai ser ou acontecer quando entrar o último escolhido e quando Cristo se levantar do trono do Pai, mas isto, todavia, está no futuro ou para o futuro. Vejam, isso está nesse tempo que o nosso irmão Branham está falando nos selos. Isso está dando algo antecipado daquilo que seria quando Cristo se levantar ou se levantasse do trono de intercessão, tomasse o título de propriedade, o abrisse no céu e o trouxesse à terra. De modo que, vejam vocês, mesmo que foram abertos, os selos não estão abertos. Ou seja, ou estão abertos ou não estão abertos. Ainda que, vejam vocês, mesmo que os selos foram abertos, não estão abertos. Como será quando Cristo se levantar do trono do Pai e abrir o título de propriedade no céu e o traga para a terra e o entregue para um homem? E assim lhe entregará o título de propriedade para um homem. O título de propriedade, diz o irmão Branham, que é o título de propriedade do quê? Dos céus e da terra, para que o coma. E assim, como o título de propriedade é restaurado para a raça humana, pelo segundo Adão, que é Jesus Cristo, entregando para um homem que estará vivendo na terra. Olhem, se é um homem que estará vivendo na terra, ou se for um homem que está vivendo na terra, como é que podes pensar que tem que vir um homem que já passou, que já viveu por este planeta Terra, ou neste planeta Terra, e cumprir algo, ou isso que Deus está dizendo na sua palavra, que quando o instrumento de Deus, Deus o manda a ir descansar e termina os seus dias na Terra, já esse homem já terminou o seu labor, o seu trabalho neste planeta Terra. E o ministério desse homem seria o ministério que viria, se é o ministério, por exemplo, se é o ministério de Elias, ou se for o ministério de Elias, seria o espírito de Elias quem estaria em outro homem, tal como é o de Moisés, tal como é o de Jesus, porque assim foi ou aconteceu
o tempo todo da história da raça humana. O vimos ali no exemplo mais marcado ou marcante, o de Elias, que tinha que ungir a 2 pessoas para serem reis de certos lugares, e vejam, ungiu apenas a um, a Eliseu, só a um, a Eliseu, e os outros, o resto do trabalho, do labor, o próprio Espírito de Elias estaria fazendo, mas num outro véu de carne. Mas era o mesmo Deus fazendo o labor, o trabalho. Bem melhor era Deus trocando a sua máscara, trocando, mudando de véu de carne. Deus em morfe. E se é um homem, ou se for um homem que estará vivendo nesta terra, pois tem que ser um homem que esteja no meio da igreja, na qual nela veio, teve um nascimento nela, no meio da igreja, uma meninice, uma juventude, ter aceito o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Vejam, torna-se um filho de Deus, nascido de novo, vem a ser um filho de Deus nascido de novo, e faria parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, do corpo místico de Cristo. Um nascido de novo, uma pessoa nascida de novo. Nós lemos faz pouco tempo isso numa mensagem onde ele escreve que seria em um filho de Deus nascido de novo esse cumprimento. Seria num filho de Deus nascido de novo, e teria um entrelaçamento com o mensageiro que estava aí vigente, presente. E nesse homem se estaria cumprindo tudo aquilo que restaria por ser cumprido no meio da sua igreja para levar a sua noiva. Olhem, quando ele disse aí, fui enviado da presença de Deus para trazer essas boas novas. Ele diz que não tinha tempo nem para perder com gentios, nem tempo a perder com os hebreus, ou nem com hebreus, nem com gentios. E que enquanto mais rápido eu as ver, as boas novas, mais rápido eu posso ir-me para a ceia das bodas, corrigindo, para a casa de meu Pai Celestial. Vejam. Tem que ser. Portanto, consequentemente, tem que ser esse arcanjo que deu para Maria essas boas novas. Ele deu essa mensagem, que ela a receberia, a mensagem, e nela se cumpriria toda a palavra contida nessa mensagem, se cumpriria nela. No livro das Eras, no editado, na página 187 e 186 lá embaixo, ou 186, começamos a ler essa parte aí onde ele fala: o primeiro filho, Adão, era a palavra semente. Era a palavra semente falada de Deus. Lhe foi dada uma esposa para se reproduzir. Para isso lhe foi dada a esposa, para reproduzir-se, para a reprodução, para produzir outro filho de Deus. Mas ela caiu por misturar-se. Ela fez com que ele morresse. O segundo filho, Jesus, também uma palavra semente falada de Deus. Lhe foi dada uma noiva a ele, tal como foi dado para Adão. Mas antes de que ele pudesse se casar com ela, ela também tinha caído ou caiu. Ela, tal como a esposa de Adão, foi posta, colocada à prova, a provação para ver se creria na palavra de Deus e teria vida, ou duvidar da palavra de Deus e morrer. Ela duvidou, deixou a palavra
E por causa disso ela morreu. Agora nós paramos aqui por um momentinho e passamos para a mensagem. Já saiu o sol, onde nos fala na página 17 desta mensagem já saiu o sol, diz 17 lá embaixo, e depois passamos para 18, diz: eu sou aquele que estive morto, tão morto, que o sol disse que ele estava morto, a lua disse que ele estava morto, as estrelas disseram que ele estava morto, toda a natureza disse que ele estava morto. E ele escreve aí o eclipse. E agora o mundo inteiro tem que reconhecer que ele vive novamente de novo. Ele não apenas era o mecânico, a palavra de Deus, ele era o dinâmico. Para prová-la, ou provar isso, e desenha uma pirâmide. E se ele, sendo noivo, a noiva tem que sair, porque faz parte dele ou é parte dele. E isso apenas pode ser a manifestação do cumprimento de todas as revelações. Qualquer outras revelações que falaram da noiva, e isso apenas manifesta reticências. E se isso faz algo diferente do noivo, não é a noiva. Se fizer ou faz algo diferente do noivo, não é a noiva, não faz algo diferente do noivo. E escreve o noivo e a noiva, desenha uma pirâmide, as eras, e umas flechinhas de baixo até a pedra angular, apontando para a pedra angular. Não é a noiva, porque ela é carne de sua carne, osso de seu osso, vida da sua vida, poder do seu poder. Ela é ele. Segundo o homem e a mulher são um, e a mulher foi tomada da sua costela, tirada da sua costela. Ela tomou o seu espírito, o espírito feminino dele, a carne da sua costela, e fez a ambos. O mecânico e o dinâmico. Fez a ambos. A esposa, o espírito e a carne dele. E junte isso. E fez o mecânico e o dinâmico. A mecânica e a dinâmica. E aí ele escreve o espírito feminino de Cristo na igreja. E escreve o espírito feminino de Jesus na igreja. Escreve do lado o irmão William. Até que a igreja, ou as pessoas, ou a gente, todos esses coelhinhos de Páscoa e cerimônias e grandes igrejas e atavios ou enfeites, falharão e passarão, até que essa igreja se converta. Ambos, o dinâmico e o mecânico, a dinâmica e a mecânica. E escreve Espírito Santo no dinâmico lá em cima, e no mecânico escreve a palavra. E o Espírito de Deus que o moveu a ele a fazer as coisas que ele fez. Se ele está com 16 cilindros, assim também fará a noiva. Se ele dá com 16 cilindros, porque ele diz em São João 14:12, aquele que crê em mim, as obras que eu faço, ele também as fará. No seu mecânico, na sua mecânica, eu lhe darei uma carga do meu dinâmico, que o mundo não será capaz de resisti-la, e eu o levantarei novamente no último dia. E escreve aí em cima, aí do lado, o mecânico ou a mecânica. Essa é a mensagem da Páscoa de ressurreição, o dinâmico e o mecânico ou a mecânica juntos. E escreve o dinâmico e a mecânica juntos. O mecânico, e aí ele escreve a mecânica, e aí ele escreve a palavra aí em cima, sem o dinâmico, e escreve ES, ou seja, o Espírito Santo não serve. Tampouco na dinâmica sem a mecânica. Você não pode clamar e gritar e correr de um lado para o outro. Tudo aquilo que você deseja negar essa palavra não fará nenhum bem. Você apenas está nivelando o arredondamento dos pistões, ou mexendo com os pistões. Aí você tem a agulha para acender, mas sem gasolina para a qual acender isso, ou acender isso somente funciona quando se juntam. E escreve a agulha e a gasolina. E assim que um ficará quieto e o outro subirá.
Isso é a única coisa que há, que existe. E mesmo assim, ambos poderão se parecer. Ambas reclamam ser igrejas, ambas reclamam ser noivas, mas uma tem a mecânica e a dinâmica e faz acontecer. Mas aquilo que ele falou é a verdade. E ele escreve a mecânica e a dinâmica juntos. O fazem acontecer. Absolutamente não se moverá. Não importa quão bom esteja a mecânica, até que venha a dinâmica. Quando vem a dinâmica, esse fogo está feito para conectar-se ou ligar-se com essa octanagem na gasolina. E quando isso explode, causa uma combustão. E essa combustão move cada pistão, cada movimento, porque ele é o mesmo ontem, hoje e pelos séculos. Essa é a ressurreição, esse é o verdadeiro poder de Deus, a mecânica e a dinâmica. Perceba, é o Espírito quem vivifica, o que vivifica é a agulha que acende, não é a gasolina que acende, é a bugia que acende, essa peça do carro que acende, a gasolina, vê? Sem mim, nada podeis fazer. São João 14:5. Mas comigo podeis fazer todas as coisas. A agulha pode ser o pistão. Sem o pistão, não se pode acender a gasolina. Não acende. Como Ele é a palavra, é o Pai vivendo. Me enviou o Pai, assim também eu vos envio. 5:22 de São João. Como o Pai me acendeu e me introduziu e tudo me incendeu. E aí ele escreve, como o Pai me enviou, ou como o Pai me enviou, eu apenas faço aquilo que agrada a Deus agora. Como ele me enviou, assim também eu vos envio com esta mesma mecânica. E se necessita, se precisa da mesma dinâmica para operá-la. Lembrem-se que a mecânica é a palavra e a dinâmica é o Espírito Santo. E se necessita, é necessário a mesma dinâmica para operá-la. E estes sinais seguirão àqueles que reclamam ter a mecânica. A dinâmica tomará o seu lugar. E escreve a dinâmica e a mecânica. Paulo disse, o Evangelho não chegou a nós em palavras, ou apenas em palavras, através da gasolina ou de gasolina somente. Mas também através do pistão para fazê-lo mover, dessa força para fazê-lo mover. Chegou a nós dessa forma. É o mesmo Espírito que levantou aquele que vivifica o verdadeiro crente para a vida eterna. Agora lembrem-se, potencialmente agora, observem enquanto nós estamos saindo do nosso tempo, notem, perceba, o mesmo Espírito reticências. Agora Romanos 8, agora apenas leiamos isso novamente, Romanos 8:1 e veremos o que isso diz muito bem. Eu quero dizer 8:11, sinto muito, Romanos 8:11, e aí está o problema, aí está a razão, e se o Espírito, entre parênteses, Deus em Espírito Santo, aquele que levantou dos mortos a Jesus, mora em vós, agora, aí vocês o têm, aí o têm. Se o Espírito do noivo mora na noiva, quando Deus fez o seu primeiro noivo, Ele fez o noivo em primeiro lugar. E Ele Espírito, era ambos. Em Espírito Ele era ambos, varão e fêmea. Ele formou no pó da terra para lhe fazer material. E note, quando Ele fez Eva de Adão, Ele não tomou o pedaço de barro, tomou do próprio pedaço de barro, da própria palavra, do mesmo pedaço de barro, da mesma palavra, porquanto Adão era uma palavra falada, vê?
Ele em cima daí escreve aí no meio Adão e o espírito masculino e Eva o espírito feminino, Eva. E escreve aqui também do lado, Adão é igual, era uma palavra falada. Agora vejam, Adão sendo uma palavra falada, palavra que Deus criou, vejam como através da palavra falada, estes compostos, estes elementos pelos quais esse corpo está feito, mortal, corpo mortal, corruptível e temporário, Deus tomará este corpo e o transformará pela palavra falada. Será pela palavra falada, tal como foi ou aconteceu com Adão. Vê? Ele tomou dele e então tomou. Ele tinha espírito masculino e feminino e tirou de Adão o espírito feminino e o colocou em Eva. Assim que ainda é parte ou faz parte do espírito de Adão, é a carne de Adão. Então o espírito de Adão era o dinâmico que vivificou a mecânica do seu corpo. Assim que a noiva também tem que ser carne da sua carne e osso de seu osso. Agora, como é que esta carne mortal há de se converter ou transformar na sua carne? E escreve glorificado ou glorificada. Vê? Como? De que forma? Poderá este corpo poderá se converter, se transformar à semelhança, porque já somos a imagem no nosso corpo teofânico, mas como se transformará na semelhança também, porque seremos a imagem e semelhança do Senhor. Diz, obteremos isso em 1 minuto. Como é que é feito? Como? Que é esta grande transformação? Ele escreve também aí embaixo, de onde disse Adão igual era uma palavra falada, ele escreve o espírito de Adão é igual ao dinâmico. A dinâmica. Faltou eu ler essa partezinha também. Note, continua citando a Escritura agora. Se o espírito daquele, reticências, Deus, que levantou dos mortos a Jesus, mora em vós, aquele que levantou a Cristo Jesus dos mortos, também vivificará vossos corpos mortais pelo seu espírito que mora em vós. E ele escreve aí, Adão tinha espírito masculino e feminino. Lemos também aí a página 19, página 18, 17, 18 e 19, agora vamos para 20, diz. Oh, que coisa! Os predestinados, certamente, como a semente posta, colocada sobre a terra, aquele que tinha vida nelas, muitas delas estavam mortas. Elas apenas eram sementes podres, apodrecidas, águas e coisas as queimaram, mas vocês sabem, havia uma semente aí, posta, colocada aí, pronta para a vida, preparada para a vida. Deus sabia que estava colocada aí. Posta aí. E ele escreve aí, vivificada igual a trazer a vida. E também escreve, a reclamação o faz o Espírito Santo. Agora os predestinados são os primeiros a serem vivificados pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo vem para reclamar os seus. Isso é o que ele escreve em cima. A reclamação o faz o Espírito Santo. Agora, isto é profundo agora. E estejam seguros de captar bem isso. Agora, enquanto o sol foi enviado ao longo da terra, não para trazer pedras, que também era pó, a vida, não era para trazer todo o pó à vida, mas era para trazer a parte do pó que estava incluída na vida. Ou incluído na vida, nem todos os homens receberão a Cristo. Oh, não. Senão
são aqueles que Deus pré-ordenou, a vida que estão trancafiados e selados em alguma parte do pó da terra. Este é para quem ele vem vivificar, ou ao qual ele vem vivificar. A quem ele vem vivificar? A esses que já Deus pré-ordenou. A esses que Deus já pré-ordenou. A vida. A vida ou para a vida. Eles são os que reticência. Agora, esse pó permanecerá aí no sol e dirá: este velho sol está tão quente. Essa pedra diz: este velho sol está tão quente. Mas essa sementezinha disse: isso era o que eu estou buscando, procurando. E começou a brotar, a germinar. E ele escreve o sol quente. Vivificou essa parte do pó, porque o sol foi enviado não para vivificar a pedra, não para vivificar o pó, senão para vivificar a vida da semente. E escreve a alma. Agora vejam. Esse sol da manhã de um novo dia dispensacional não vem para vivificar a pedra, nem o pó, senão a essa semente. Vê? Os dois ou os três, aí representados no pó, na pedra e na semente, a sementezinha, veio o sol. E um deles se queixa e diz: esse sol quente. Um deles se queixa: esse sol quente. Mas como falamos alguma coisa disso hoje e em outros estudos também, vejam, eles, quando vejam o sol, aí diz: isso era o que eu estava buscando, procurando. E aí eles vêm com esses olhos proféticos, através desses binóculos, através dos ministérios de Moisés e de Elias. E quando é como quando a pessoa está no sol e coloca umas lentes, uns óculos, e quando não tem os óculos colocados, não, e aí coloca os olhos assim meio chineses, apertando os olhos, porque o sol molesta, causa mal, mas rapidamente ele tem uma solução. Ele coloca os óculos, óculos de sol, e já pode olhar tudo clarinho. Nesse dia do sol radiante, e pode fazer os trabalhos sem ter esse problema da moléstia do sol molestá-lo, bater nele. E assim é com os escolhidos neste tempo final, quando o sol de justiça está alumiando e está batendo forte. Neste tempo do fim, neste último tempo, os escolhidos podem olhar através desses ministérios que estão sendo operados no meio da sua igreja, e poderão ver claramente, e poderão dizer: isto está bem fresquinho. Eu sinto os ares frescos, a menos de minha transformação. Olha, aquele que é representado no pó e na pedra diz: isto é muito quente, isso está que se queima. Porém, essa sementezinha, estamos mostrando dessa representação aí, diz: essa sementezinha está tão fresquinho, que esses são os ventos, já são os ventos frescos que eu estou sentindo da minha adoção, da minha transformação. De modo que continuarei amadurecendo, continuarei crescendo em altura, em conhecimento, em sabedoria do teu programa, Senhor. Brevemente estarei bem madurozinho para receber das tuas promessas. E assim, dessa forma, podemos sentir o ar condicionado que Deus nos está dando nesses ventos frescos de nossa transformação. Vejam,
como que para os escolhidos de Deus, todas as coisas obram para o bem. Isto é para aqueles que, conforme ao seu propósito, são predestinados. Porque ele diz aí que são para aqueles que ele já predestinou, pré-ordenou, os predestinados. Agora continua dizendo aqui o nosso irmão William. Agora o Espírito Santo vem agora, certamente. Ele não foi enviado porque não toda a gente não receberá, porque não foi enviado para eles. Um indivíduo, uma pessoa me falou, eu não creio, a mim não me importa o que você diga ou fale, se pode levantar os mortos ou qualquer coisa, e curar os doentes e provar isso de todas as formas. Eu mesmo assim não creio. E eu falei, certamente que não. És um incrédulo. Nem significa, isso não significa nada para ti. Isso nem sequer foi enviado para ti. É enviado para aqueles que crerão na mensagem. É para o crente. É loucura para aqueles que se perdem. Mas é vida para os que estão em Cristo. E parte dessa semente. Veja, o incrédulo. O incrédulo pode ver, pode conhecer milagres que já estão acontecendo no meio da igreja. E muitas coisas que estão acontecendo, que são milagres tão e tão grandes como, em primeiro lugar, o milagre de ver, de compreender, de entender e fazer parte desse programa tão glorioso e compreender o mistério do sétimo selo que está sendo aberto, que é um milagre, isso é um milagre, um maior milagre. E ver pessoas que estão recebendo essas bênçãos e estão braço a braço, lado com o trabalho que Deus está realizando, fazendo, e ver isso. E essas pessoas podem dizer, para mim, isso não me move, não me comove, isso não faz nada comigo. Esses são um monte de fanáticos aí, que estão crendo nisso. E isso é na parte espiritual, mesmo que podem também estar vendo esses incrédulos, vamos dizer assim, porque aí irmão Branham diz que são incrédulos. Também podem ver como é que Deus está mudando a vida de muitas pessoas, no modo de se conduzir na sua vida, enquanto a forma de agirem, na forma de falar, na forma de vestir, na forma de se comportar e todas essas coisas. E mesmo assim, dizem que são uns fanáticos. E muitas vezes, essas pessoas voltam para trás e voltam para as coisas do mundo, se voltam para as coisas do mundo e caem ou ficam piores de que quando estavam, ou de onde estavam, porque Deus já não está nessa etapa, e porquanto Deus não está nessa etapa, não estão cobertas pelo Espírito Santo, e aí é onde o diabo os atrapa, os pega, e vem todo tipo de espírito de erro, de espírito de mentira, e eles mesmos creem nisso, aquilo que estão fazendo, e eles mesmos dizem que estão bem, que estão certos, e não percebem que é um espírito de erro, um espírito de mentira. O diabo os atrapa. E também podem ver, os pega. Também podemos ver a crença dessas pessoas, a forma de crer dessas pessoas, aquilo que elas estarão vendo, também estarão vendo as mudanças
nessas pessoas assim, e mesmo assim não crer. Depois poderão ver curas. Vejam, essa pessoa lhe fala ou lhe diz que pode levantar doentes, pode fazer qualquer coisa. Isso foi uma pessoa que falou isso para o irmão Branham, e pode curar enfermos, prová-lo, isso de todas as formas, e mesmo assim eu não creio. Porque aquele que é incrédulo, não há quem o faça crer. Agora, a Virgem Fátua, vejam, ela, a Virgem Fátua, ela vai ver, porque ela tem de ser preparada para dar a sua vida pela mensagem na grande tribulação. Mas aí nós estamos vendo o que é o incrédulo, ou como é o incrédulo. O que é o incrédulo? Que não tem forma, não tem jeito que faça com que essa pessoa creia, o incrédulo. Agora, essa sementezinha representada aí nessa parte que o irmão Branham diz, do pó, a pedra e a sementezinha, e a sementinha. Vejam, a sementinha aí representa os escolhidos. Ela sabe que existe algo, que tem algo, e vê que está sendo mudada. Vê que essa palavra está fazendo algo na sua vida, alguma coisa na sua vida, e cada vez se aferra mais, se agarra mais, se agarra mais e mais, e chegará no ponto em que esse escolhido de Deus chegará à etapa de sua adoção, porque estará pronto com toda essa preparação que ele teve durante todo esse tempo, a qual o sol a esteve madurando a sementezinha, e assim chegará o momento em que estará preparada, pronta. E assim ela dirá, o tutor dirá, bom, aqui estão meus rapazes, meus moços, foram bons alunos e já estão prontos para a sua adoção. Já passaram pela prova ou provação. Agora, adota-os. Vejam. E vem essa transformação de nossos corpos, a qual é a coroa de toda a nossa trajetória, dos que estão vivos e que estamos vivos. Essa é a bênção que coroará toda a nossa trajetória, a qual é para todos aqueles que permaneceram vivos e permaneçam vivos, os quais neste tempo estão sendo preparados para a transformação. Agora, paramos aqui um momentinho no que estávamos lendo da Era de Pérgamo, onde, na página 187, continuamos lendo de um pequeno grupo da verdadeira semente da palavra. Deus apresentará para Cristo uma noiva amada. Ela é uma virgem da sua palavra. Ela é uma virgem porque não conhece nenhum credo, nem dogma feito pelo homem, pelos membros da noiva, e através dos membros da noiva será cumprido tudo aquilo que foi prometido por Deus, que devia ser manifestado na Virgem. A palavra de promessa veio para a Virgem. Como veio? Através do arcanjo Gabriel. E essa palavra de promessa era ele mesmo, era que haveria de ser manifestado. Ele mesmo, Deus foi manifestado, ele mesmo atuou, agiu nesse tempo e cumpriu a sua própria palavra de promessa na Virgem.
Foi um anjo quem tinha trazido a mensagem a ela, e a mensagem desse anjo foi a palavra de Deus. Isaías 9:6. Ele cumpriu, nesse tempo ele cumpriu tudo aquilo que estava escrito a respeito dele, porque ela aceitou sua palavra. Vejam, a mensagem que esse anjo trouxe foi a palavra de Deus. A mensagem que nos trouxe o anjo do Senhor Jesus Cristo, William Soto Santiago, vejam, podemos aí mencionar o nome dessa manifestação do anjo. E vejam, nos trouxe a mensagem. E essa mensagem, ela, ou seja, Maria nesse tempo a aceitou. E nós aceitamos a palavra, a mensagem desse anjo, que é o mesmo anjo que apareceu para a Virgem Maria faz 2000 anos atrás. E o irmão Branham disse que aí nós vemos a Gabriel aí. Quando ele está em cena, algo grande está por acontecer. Gabriel anunciou a primeira vinda, tocaste a trombeta na primeira vinda, e diz, anunciarás, tocarás a trombeta, ou anunciarás a trombeta, ou anunciarás sua vinda. Ou seja, estará proclamando também a sua vinda. Anunciaste a primeira vinda e anunciarás a segunda vinda. E ele veio anunciando, trazendo essas boas novas, as quais ele aí nos disse, eu vim para trazer-lhes essas boas novas e tenho que ir embora. Agora, se uma pessoa vem, vejam, quando o noivo e a noiva estão para se casar, o noivo tem que estar aí, ficar aí esperando. E é melhor que ele não se desespere, que ele fique bem paradinho aí, esperando que a noiva chegue, ou até chegar a noiva. Ele esperará por ela o tempo que tenha que esperar ou de esperar, porque é a sua amada. Lembrem-se que isso acontece aqui na Terra. E ele espera aí o tempo, todo o tempo que for, até que a noiva chegue ou chegar. Porque lembre-se que ela está se ajeitando, está se preparando, está se vestindo. E está se colocando sua vestimenta nova, o seu vestido novo, e ele está esperando por ela. Agora, como é que se pode dizer, ou pode dizer, que nele estava se cumprindo certas coisas no programa divino, quando ele, pelo contrário, ele tinha pressa de ir embora, de partir, porque ele sabia que depois de ele dar essas boas novas, e isso já estava chegando-se a esse ciclo divino, onde a noiva, a igreja noiva, tinha necessidade de receber a fé de rapto, pois claro que ele tinha pressa por dar tudo aquilo que ele tinha de dar, para que pudesse vir. Esse filho prometido pudesse vir, para que pudesse vir essa fé de rapto.
pudesse vir o cumprimento da visão da carpa, na qual se estaria dando a conhecer o mistério do sétimo selo nessa visão. E ele não podia estar presente, como tampouco esteve presente lá o arcanjo Gabriel, porque ele foi embora da sua presença, foi-se da sua presença, vejam. E ele não podia estar neste tempo final, neste último tempo, ele não podia estar neste corpo no qual ele se manifestou. Deus tinha que levá-lo para assim passar para essa nova etapa do programa divino e assim Deus cumprir no meio da igreja, Deus cumprir tudo aquilo que foi trazido por esse arcanjo, toda a mensagem que foi trazida, seja cumprido, fosse cumprida na sua totalidade. Poderíamos falar tantos ângulos e tantas partes que tem a ver com esse labor, com esse trabalho desse arcanjo, que vejam. Agora continua dizendo, porque ela aceitou sua palavra, os membros da noiva virgem o amarão. E eles terão as suas virtudes, porque ele é a sua cabeça, e todo poder lhe pertence. Eles estão sujeitos a ele, assim como os membros dos nossos corpos estão sujeitos à nossa cabeça. Perceba, note a harmonia entre o Pai e o Filho. Jesus nunca fez nada sem que primeiramente ele fosse mostrado pelo Pai. João 5,19. João 5,19. Esta harmonia agora haveria de existir ou acontecer entre o noivo e a noiva. Ele ensina a ela a sua palavra de vida, ele a recebe e nunca duvida dela, de modo que nada pode danificar, nem mesmo a morte, de causar mal, porque se a semente for semeada, a água a fará brotar novamente. Aqui está o segredo desta coisa ou disso. A palavra está na noiva, assim como esteve em Maria. A noiva tem a mente de Cristo, porque ela sabe o que Ele quer que se faça com a palavra. Agora lembre-se o que estivemos falando aí. Na mensagem, já saiu o sol, daquilo que é, ou do que é a gasolina e o pistão, e o que é a mecânica e a dinâmica. Sem uma coisa, não pode funcionar a outra. Agora vejam o porquê. É que ela diz aí que os membros da noiva virgem o amarão. Certamente que o amarão. Porque é parte dela, faz parte dela. E por isso, por causa disso, quando Gabriel disse aí para Daniel, tu és muito amado no céu. E eu repito as mesmas palavras que lhes falei no dia de hoje, domingo. Eu os amo porque vocês são muito amados no céu. Amém, Senhor. E também vocês me amam porque eu também sou muito amado no céu. Aleluia, Senhor. Vejam como a noiva, ao ter a mente de Cristo, ela
sabe. Ela conhece. É por isso que quando esteve sendo aberto e Deus esteve abrindo esse mistério do sétimo selo, tal como foi profetizado, que em uma grande carpa catedral tenda se estaria dando a conhecer esse mistério, ela automaticamente, ao ter a mente de Cristo, ela automaticamente foi amor à primeira vista. Isto é o que eu estava esperando. Te estava esperando, estava te esperando. E poderiam dizer, já estava desejosa ou desejoso de que estivesses entre nós. Porém, sabemos que havia uma etapa de preparação, e sabemos que aconteceu, onde tu tinhas que chegar ao amadurecimento, de ser já adulto, tal como foi com Jesus, para começar o seu ministério. E podemos falar assim, dessa forma, bem claro, bem claramente, para pessoas maduras ou com pessoas maduras, porque já chegou o tempo onde tudo sai à luz ou vem à luz, e tudo está sendo revelado, o qual disso estamos conscientes de que quando se abre um selo, sempre há um distúrbio religioso, uma guerra religiosa, tal como lemos do reverendo William Branham e também da mensagem de nosso irmão William, justamente na mensagem de hoje, ele falou algo a respeito disso, e também aquilo que lemos, eu creio que foi daqui nós lemos. Vejam. Estamos conscientes disso. Isso não deve nos causar estranheza de que isso seja assim, dessa forma, de que isso esteja acontecendo neste tempo. Debaixo da sétima trombeta para Israel é a mesma coisa que o sétimo selo para a igreja. Agora, quando se abre esta trombeta ou essa trombeta, aí acontece um distúrbio político. E aí já tem a ver com essa mudança de reino, da qual depois falaremos, mas olhem. Vamos continuar aqui para terminar essa partezinha. A noiva tem a mente de Cristo porque ela sabe o que Ele quer que se faça com a palavra. Ela faz o mandamento da palavra no seu nome, porque ela tem assim diz o Senhor. Então, a palavra é vivificada pelo Espírito e chega a acontecer, tal como uma semente que é semeada e regada, chega à colheita madura, cumprindo o seu propósito, a sua função, o seu objetivo. Aqueles que estão na noiva fazem apenas a sua vontade. Ninguém pode fazer que procedam, ajam de outra maneira. Se eles não tiverem o assim diz o Senhor, ficam calados. Agora vejam o que nós falamos faz uns minutos atrás. De que o que o diabo faz é imitar, e o que ele faz vejam, aí, o que fez o diabo? Tomou a palavra, pegou a palavra de Deus, que foi falada a Adão, e Eva corrigindo, antes tinha dito a Arão, que foi falada a Adão e Eva, e a transversaram. Usou a própria palavra para combater o programa que Deus estava realizando, fazendo naquele tempo. E adiantou-se e fez que não chegasse a essa etapa da adoção
de Adão e de Eva, que não se chegasse nessa etapa de adoção de Adão e Eva. Ainda que nós sabemos que tudo isso existia um propósito divino nisso, e estava no programa divino de Deus poder expressar a um Deus, expressar um Deus perdoador, curador, misericordioso, compassivo, provedor, todas essas coisas. Agora vejam, como também de etapa em etapa existiram pessoas que pegaram a mensagem que esse mensageiro trouxe e, em vez de estudá-la para se preparar para receber as promessas desse tempo, pelo contrário, utilizam a mensagem para combater o programa divino. E não se dão conta, não percebem, estão tão cegos que não se dão conta que estão sendo instrumentos do inimigo. Não percebem isso. Vejam, uns, como diz, ou como se fala na mensagem de hoje, que uns seriam crentes no reverendo William Branham, conhecedores do reverendo William Branham, e crentes na mensagem do reverendo William Branham. E isso é uma chave aí, isso é uma chave. Agora vejam, como tudo isso, muitos o tomam para combater, pegam tudo isso para combater os filhos de Deus, usando a mesma mensagem, a própria mensagem. Vejam, essa sempre foi a tática do inimigo. Usar a mesma mensagem para atacar e combater a obra de Deus, o programa de Deus. Mas vejam, já estão maduros ou amadurecidos, os filhos de Deus, os escolhidos de Deus estão maduros e já podem identificar o labor ou o trabalho que o inimigo de Deus esteve realizando, fazendo por toda a trajetória, a qual identificam-se pelas suas obras nessa trajetória. Agora, nós não desejamos que sejam parte ou que façam parte desse rastro da serpente. E que melhormente percebam, se deem conta a tempo e que, pelo contrário, se preparem para poder dar a vida pela mensagem na grande tribulação. Agora continua dizendo, se não tem um assim diz o Senhor, ficam calados. Eles sabem que tem que ser Deus neles fazendo as obras, cumprindo sua própria palavra. Ele não completou toda a sua obra quando ele esteve aqui no seu ministério terrestre, de modo que agora ele opera, trabalha na noiva e pela noiva. Ela sabe disso porque não era o tempo para se fazer certas coisas que agora se tem de fazer. Mas ele agora, através da noiva, ele dará cumprimento a essa obra que ele deixou para este tempo em particular, ou particularmente, ou para este tempo determinado. Agora, aí na página 188, vocês podem ler depois, a página 188, essa parte que está aí. Vamos lê-la já aqui. Estas palavras eu vou subir elas nesta noite, mas vocês podem ter o dia de amanhã, em algum momento, para escutá-las, ou pela noite de amanhã. Esta conversa assim que nós temos, que estamos tendo nesta noite, aqui desde o meu escritório. Eu desejava ler essas porções para vocês e eu não queria guardar elas para mim, senão compartilhá-las com vocês. É por isso que isso está ficando gravado.
e as compartilharei com vocês. Página 188 do livro das Eras editado diz, continua aí na parte onde nós tínhamos parado. Agora nos mantenhamos firmes, tal como Josué e Caleb. Nossa terra prometida está aparecendo, até mesmo como a deles. Mesmo como a deles. Agora, Josué significa Jeová Salvador. Ele representa o líder da última era, que virá para a igreja tal como veio Paulo, como líder originário. Caleb representa aqueles que permaneceram fiéis com Josué ou junto a Josué. Lembrem-se, Deus tinha colocado Israel inicialmente como uma virgem juntamente com a sua palavra, mas eles desejavam algo diferente. Assim como também a igreja do último dia. Preste atenção como é que Deus não moveu a Israel ou não a deixou entrar à terra prometida até que fosse no seu próprio tempo determinado. Agora o povo poderia ter pressionado a Josué, o líder, dizendo: a terra é nossa, avancemos, entremos para tomá-la. Josué, lembre-se que aqui já Moisés já não estava. Moisés foi o libertador que os tirou do Egito. Mas agora aqui temos ao líder que foi preparado por Deus ali como um discípulo de Moisés para introduzi-los, fazê-los entrar à terra prometida. Não creiam que Josué teve as suas batalhas ali no meio do povo antes de passar o Jordão. Josué teve essas batalhas, creio. Agora continua dizendo para Josué: tu estás acabado, exterminado. No melhor, certamente perdeste tua comissão, tu não tens o poder que tu tinhas antes. Antes tu ouvias de Deus e tu conhecias a vontade de Deus e tu agias de uma forma eficaz. Algo está mal ou anda mal? Agora, podiam dizer, antes tu ouvias a Moisés ou de Moisés, e antes tu conhecias tudo, porque tu estava com Moisés, para cima e para baixo com Moisés. E agora tu estás acabado, exterminado. Agora era quando o ministério de Moisés, o ministério de Josué, agora era quando o ministério de Josué iria ser engrandecido. Como diz aí, desde este dia começarei a te engrandecer no meio do povo, para que saibam que, tal como estive com Moisés, estarei contigo. E diz, algo anda mal contigo, está mal contigo. Mas Josué era um profeta enviado por Deus. E ele conhecia as promessas de Deus, e nelas ele esperava. Ele esperava até obter uma decisão clara e definitiva de Deus. Vejam como também vimos na vida de José, vimos que em várias vezes ele dizia que ele ficava quietinho, esperando. E quando chegou o tempo para se mover, para se mexer, Deus colocou nas mãos de Josué a direção, o direcionamento completo, inteiro, porque ele tinha ficado com a palavra. E com que nós ficamos? Com que ficamos? Com a palavra que o anjo do Senhor Jesus Cristo nos trouxe, William Soto Santiago, e com a palavra que nos trouxe nosso apreciado irmão William Marion Branham. Porque tal como foi precursado, anunciado pelo reverendo William Branham, assim é que seria cumprida a segunda vinda do Senhor. Deus podia confiar em Josué, mas não nos outros, nos demais. Sim, podia, se pudesse, ou podia confiar em Josué, porque ele tinha dado tudo. Tinha todas as ferramentas para passar o povo para a terra prometida, ou a terra prometida lá, passando o Jordão, cruzando o Jordão em seco. E nosso Josué, neste último tempo, neste tempo final, que é o Espírito Santo, no meio da sua igreja,
Deus lhe deu a direção completa, inteira, porque esse instrumento ficou com a palavra. Tanto assim que Deus lhe deixou todas as ferramentas, e neste caso as ferramentas, que é a arma mais poderosa que qualquer ser humano possa ter neste planeta Terra, a palavra. Lhe deixou a espada, essa espada de 2 fios, e tanto é assim que lhe deixou a espada, ou seja, Deus, então, consequentemente, Deus é no único que ele pode confiar, é nele. Ele é o único em quem Deus pode confiar. Deus podia confiar em Josué, mas não nos outros. Assim se repetirá neste último dia. Se repetirá assim, vejam. Igualzinho. Se você ver um dólar falso, tem que existir um verdadeiro. Ou seja, que se existe líderes, ministros que se levantem, dizendo que tem a verdade, dizendo que tem o mecanismo, as ferramentas para guiar o povo à terra prometida do novo corpo, pois tem que existir um verdadeiro, um que tenha a espada, a palavra, na qual nela estará toda a confiança de Deus. Porque é o único que sabe o caminho e é o único que estará guiando o povo à terra prometida do novo corpo. Os outros estarão guiando o povo para a grande tribulação. Porque são 2 lugares, só 2 destinos, só 2 lugares que neste tempo a pessoa, se permanecer viva, pode chegar. E se morrer também. Mas vamos ir com aqueles que estão vivos e fiquem vivos. Uns para a ceia das bodas do Cordeiro, portanto, essa pessoa estará recebendo o verdadeiro e estará se preparando para sua transformação. E o outro para a grande tribulação. Para uns se colocando o traje, a vestimenta, o traje novo, o traje de astronauta, para poder ir para as alturas, ou nas alturas, falando assim com palavras ou em termos, para que também as crianças entendam. Porque tem que colocar uns trajes especiais para ir para o espaço. Mas vejam, o traje que nós estaremos colocando, vestindo, é o traje do novo corpo, desse corpo eterno e glorificado, que é o único que pode chegar a esse lugar. Nenhum outro meio de transporte pode levar você até a casa de nosso Pai Celestial. E estaremos nos preparando, ou seja, estamos nos preparando para receber esse novo traje, vestimenta. Os outros não estão se preparando para receber esse novo traje, essa nova vestimenta. Os outros têm de se preparar para dar suas vidas, entregar esse traje na grande tribulação. Devolver esse traje na grande tribulação, porque não foram mesquinhos com a sua alma. E até mesmo aquilo que eles têm lhes é tirado. O corpo e a outros que cruzaram a linha
até mesmo o que eles têm, que é o Espírito o escrito, a escritura do seu nome no livro da vida lhe será tirado. Agora vejam, Deus tem predestinado para cada pessoa, Deus tem o futuro. Porém, aqueles que estão escritos no livro da vida, que podem ser apagados, esses têm que andar muito mais cautelosos, com muito maior cautela, e que se eles sabem que estão escritos aí, pois não fazer nada contra o programa divino para que não sejam apagados. Deus podia confiar em Josué, mas não nos outros. Assim se repetirá neste último dia. O mesmo problema, as mesmas exigências. Agora olhem, nós paramos aqui na mensagem que estávamos lendo, ou que estamos lendo, a mensagem Lutando a Boa Batalha. Vamos terminar aqui um pouquinho, onde tínhamos parado. Diz: Agora Cristo sabe todos aqueles que têm seus nomes escritos aí, e por isso de era em era os esteve chamando e juntando no seu corpo místico de crentes, e esteve levando a obra espiritual, realizando de era em era a obra espiritual, mas falta a parte física, que é a nossa transformação, que é a adoção de todos os filhos e filhas de Deus. Agora, se dizemos ou dissermos que ainda os selos não estão abertos, qualquer pessoa, qualquer um que não entende isso, poderia até se aborrecer conosco e dizer: já foram abertos. Mas encontramos que foi o próprio reverendo William Branham que disse que não estavam abertos. E quando ele falou do sétimo selo, ele disse: não está aberto. Será mais lá na frente, mais adiante. Assim que tudo era um reflexo, Cristo se refletindo no reverendo William Branham e mostrando nesse reflexo ou espelho o que ele vai fazer mais lá na frente. Portanto, há que se entender essas coisas, porque de outra forma ou outro jeito as pessoas estariam todas confusas. E isso é o que acontece e está acontecendo neste tempo. E muitas pessoas estão confusas ou confundidas com isso, pensando que tudo se cumpriu e o que estão esperando é que ele volte e regresse para que em um momentinho os prepare, de repente os leve e os transforme. Para começar, essa não é a forma, nem o canal no qual ele sempre cumpriu a promessa de preparar o seu povo em cada tempo, porque sempre é por meio ou através do instrumento que Deus tem nesse momento, nesse instante. Olha, continua dizendo nessa mensagem: e agora, porquanto o sétimo anjo mensageiro da sétima era é o instrumento onde Deus está refletindo tudo aquilo que ele vai fazer quando Cristo termine ou terminar sua obra de intercessão no céu, e tome o título e o abra no céu e o traga para a terra e o entregue para um homem, porquanto o sétimo anjo mensageiro da sétima era é o instrumento onde Deus está refletindo, espelhando tudo isso, pois tem que fazer como vai fazer mais adiante, ou seja, como é um reflexo, e é o mensageiro que Deus está usando aí, pois ele tem que fazer tal como ele vai fazer mais adiante, mais lá na frente, quando ele faça ou fizer esse labor, esse trabalho de se levantar do trono de intercessão, tomar o título de propriedade. Nele estava refletindo-se tudo isso. Continua dizendo: por isso, vejam, mesmo que ele esteja abrindo os selos, ou estivesse abrindo os selos, realmente, os selos, o livro dos selos, todavia está fechado, selado no céu, na destra daquele que está sentado no trono. Por isso, ele não pôde dizer, por exemplo, não pôde dizer o mistério do sexto selo, que são Moisés e Elias, não podia dizer o nome que teriam, e assim por diante.
Agora lembrem-se que o irmão Branham, quando ele viu no sexto selo e viu que eram os ministérios de Moisés e de Elias, e viu o sétimo selo porque ele o viu, depois o anjo lhe disse: tu te lembras do nome que tu buscavas, procuravas quando tu sonhastes a respeito disso? Ou seja, quando sonhastes a visão, quando tu tivestes a visão? E ele diz que desceram aí e que isso ele teria que guardá-lo secretamente pelo resto da sua vida, ou seja, ele levaria isso para o túmulo, diz ele aí. Se ele desse a conhecer o nome daquele que estaria cumprindo essa promessa, certamente o inimigo de Deus tentaria de eliminá-lo, de fazer guerra a ele e ser de estorvo, atrapalhar, para que Deus usasse esse instrumento. Agora, olhem mais uma coisa, algozinho aqui, algo aqui. Ele continua dizendo aí mesmo, podemos ver agora que existe um grande mistério aí. E quando ele tome o título de propriedade, vejam, o trará para a terra aberto e o entregará a um homem. E então, nesse homem, essa palavra se faz carne plenamente nesse homem e receberá a restauração à vida eterna física, que é a transformação de seu corpo. Agora vamos um pouquinho mais adiante. Aqui desta mesma mensagem diz: agora vejam como Cristo não tinha recebido a revelação do dia e da hora da vinda do Filho do Homem para o último dia, para o dia postreiro, nem tampouco tinha recebido a revelação das coisas que ele iria fazer na sua igreja através das diferentes ou diversas eras. Era algo que estava na mente de Deus, mas que não tinha passado da mente de Deus para a mente de Cristo, o anjo do pacto. E agora, existem muitas coisas que foram reveladas nas 7 eras da igreja gentia, mas existem outras que não passaram para as 7 eras da igreja, que não passaram para a igreja, porque são coisas que correspondem, que pertencem à era da pedra angular e somente podem ser reveladas na era da pedra angular. Fora dessa era, não podem ser revelado, não pode ser revelado aquilo que corresponde, que cabe à era da pedra angular. As coisas que devem acontecer depois das 7 eras não podem ser reveladas fora da era da pedra angular. Por causa disso, ou por isso, o 7º selo não pode ser revelado em nenhuma das 7 eras, senão ou a não ser na era da pedra angular. E os trovões emitem, produzem suas vozes onde? Na era da pedra angular. Agora vejam. Não pode ser dado a conhecer o 7º selo na dispensação da graça. Não podia ser dado a conhecer lá ou aí. E ele nos falou, nos disse, em 2017, até mesmo em meados, no meio de 2018, já por aí, que a porta da misericórdia, que a porta da dispensação da graça estava por se fechar. Vejam, por isso até esse momento não tinha sido aberto, todavia, o 7º selo até esse momento não tinha todavia sido aberto. Não tinha sido dado a conhecer esse mistério. E os trovões? Onde é que os trovões emitiriam, produziriam suas vozes? Na era da pedra angular. E isto estaria acontecendo como quando lemos faz uns minutos atrás, que dizia que o irmão Branham tinha aberto os selos, mas os selos não estão abertos. Isso é no futuro, e qualquer pessoa
pode até se aborrecer, diz o irmão William aí, com isso, e dizer é que o irmão Branham diz que os selos estão abertos. Mas ao mesmo tempo ele diz os selos estão abertos. E isso, os selos não estão abertos, isso fica para o futuro. E ele estava falando aquilo que estaria acontecendo quando os trovões, quando os selos fossem abertos. E isso mesmo é o que acontece com os trovões. Qualquer um pode discutir conosco, com a gente, ou se aborrecer, porque não é bom ficar discutindo. Vamos corrigir essa parte, mas falando assim, para que entendamos assim, dessa forma, desse jeito. Pode se aborrecer com a gente quando lhes falamos ou dizemos os trovões não foram emitidos. Todavia, os trovões não foram emitidos ainda. Ou seja, os trovões nesse tempo, quando eles dizem, os trovões já emitiram, produziram suas vozes, e a pessoa pode lhes falar, não. E isso ele falava, isso aí, e isso iria ser assim, dessa forma, no futuro. Ou para o futuro. E agora podemos dizer para eles, os trovões estão emitindo suas vozes em uma grande carpa catedral. E aí eles podem falar que não pode ser, porque ele disse que os trovões já tinham emitido, produzido suas vozes. Vejam que é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa que aconteceu no tempo do irmão Branham. Está acontecendo agora, hoje. Estão dizendo que os trovões já produziram suas vozes, quando na realidade ele estava aí mostrando como mensageiro, que era nesse tempo aí no meio do povo, estava mostrando como seria quando fosse dar e emitir, produzir esses trovões. E já Deus, no anjo forte, descendo, clamando como quando o leão ruge, e 7 trovões emitindo suas vozes, vejam. Ele estava refletindo isso aí, aquilo que iria acontecer numa grande carpa catedral, onde se estaria cumprindo plenamente a era da pedra angular. Continua dizendo agora, aquele que desceu do céu em Apocalipse 10, e veio com um livrinho aberto na sua mão, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Miguel, em que lugar, Miguel? Em que terreno era o terreno daquele lugar? O terreno onde ele pôs o seu pé esquerdo é na ilha de Patmos. Aí foi onde o anjo lhe deu a revelação a João, o apóstolo. Agora vejam como águas ou o mar representam o quê? Nações, povos e línguas. E são os pés de bronze, não é verdade, Miguel? Os pés de bronze, os que ele colocou, pôs aí. E bronze é o juízo divino, bronze. Os profetas são o juízo divino. Agora vamos deixar isso bem quietinho aí. O irmão Branham diz que essa é a glória séptuple do Senhor Jesus Cristo. Mais adiante diz, agora, Cristo traz esse título de propriedade para a sua igreja. Por isso entrega um homem, e esse homem será o último profeta que Cristo tenha na sua igreja, e tem que ser um profeta dispensacional. Olhem, esse livro não pode ser entregado para um profeta de uma era, senão a um dispensacional. Querem ver o simples que é isso? A quem Deus o entregou? A Adão. O que Adão era? Um profeta dispensacional. Então, quando Deus o toma e o mantém no céu, quando volta a trazê-lo para uma pessoa, a quem ele o entrega? Para Jesus. Um profeta dispensacional. E já para este tempo final, o último tempo, terminaram os profetas das eras, e depois dos 7 mensageiros das 7 eras, que tipo de profeta é o que está prometido em Apocalipse capítulo 11 e Apocalipse capítulo 7? Um profeta dispensacional. E continua aí dizendo, falando, mas vamos fazer uma pausa aqui. E já depois continuaremos conversando de todas estas coisas. Aqui eu também tinha o livro das 70 semanas de Daniel. E por aí pela página
aqui a página 80 e 81 de vocês, aqui seria na 70. Diz o entende? Na metade do parágrafo e da página, ó, que coisa agora, Paulo falando, o tempo quando o selo de Deus está sendo conhecido, o seu Espírito, o seu nome, a sua graça. E ele desenha uma estrela de Davi aí e escreve quando o selo está sendo conhecido. Todos estes grandes mistérios que estão saindo agora, planos, projetos para a sua igreja ir no rapto. O derramamento do Espírito Santo fez isso. Isto é o que ele fez nos últimos dias. E ele escreve a fé de rapto, sétimo selo e o nome. E essa próxima oração, agora vamos ver. Temos tempo para esta última. O sexto, ungir o Santo dos Santos. E aí podemos depois tocar uma parte onde vamos ver essa parte quando Davi foi ungido. E veremos a Davi sendo ungido nas tribos do norte e Davi sendo ungido nas tribos do sul, entre as tribos do sul, porque Davi foi ungido por 2 vezes, por 2 ocasiões. Na página 78 deste livro, na de vocês é a 87, para lhes ler essa partezinha aqui que eu tinha. Não é tudo aquilo que queríamos ler, mas já o tempo continua correndo. E passa tão rápido o tempo para nós, mas aqui estivemos lendo, estamos lendo muitas coisas que pertencem a nós neste tempo final, e lembrem-se que é para crentes na mensagem de nosso irmão William e crentes na mensagem do nosso irmão Branham. Vejam página 78, ou seja, que tem as 2 mensagens. Por isso é que ele nos falava: tenham para os irmãos as citações, os selos e os diversos temas que ele nos falou, que tivéssemos para os irmãos, porque iria chegar o momento em que eles iriam precisar disso para quando Deus estivesse cumprindo todas essas profecias no meio da igreja, e então poderiam identificar com esse olho profético e identificar essas promessas e essas profecias sendo cumpridas, sendo vivificadas no meio da igreja, e aí poderiam dizer: isto é o que eu estava esperando. Isto é o que o reverendo William Branham tinha profetizado, tinha precursado, anunciado. E não se lhes iria escapar e não iriam tropeçar com o cumprimento daquilo que já foi falado, que seria no cumprimento da visão da carpa da tenda. Essa promessa da vinda do Filho do Homem com seus anjos. A vinda de Apocalipse capítulo 10 no meio da sua igreja, trazendo-nos a fé de rapto. E não se escandalizariam, não haveria tropeço, não tropeçariam não haveria tropeço para os escolhidos. Para os outros, sempre tem acontecido isso, vão tropeçar. Mas para o escolhido, como falamos agorinha mesmo, que o sol, quando lhe bate, a pedra e o pó dizem que faz calor. Mas aqui nós dizemos calor com L, mas já estamos afinando a R pelo bem. Calor. Que tipo de calor? Aqui faz calor. E podem estar se queixando por causa do sol, mas a sementezinha diz: agora é que
Isto é o que eu estava necessitado disso, precisando disso. E quando eles sentem esse grande quentura, e para nós isso é um ar-condicionado, porque é o que cada escolhido de Deus esteve esperando, tal como essas gotinhas de orvalho tremendo aí. Quando vem esse sol, esse é um sinal tão grande para essa gotinha que tu vês ela aí tremendo, se batendo, porque sabe, balançando, né, que está próxima de ir-se para de onde ela veio, lá de cima. E nós já estamos desejosos, já estamos pedindo, clamando para irmos já ao lugar de onde viemos, a casa de nosso Pai Celestial. Olhem, já para finalizar, na página 78, neste livro de vocês é na página 87, lá embaixo diz: que foi isso? Seu povo tinha coroado Rei de Reis e Senhor de Senhores, retornando para o seu santo templo, ungido com a presença de Deus para viver e reinar através do milênio com a sua igreja. Amém. O aparecimento com o poderoso Rei para tomar o seu lugar ao lado, o novo e real templo ungido. Por isso ele dizia, quando este Espírito Santo que temos, e aquele que está no nosso meio agorinha mesmo, na pessoa, e chegue a se encarnar aquele que está no nosso meio agorinha mesmo, na pessoa do Espírito Santo, quando ele chega a se encarnar na pessoa de Jesus Cristo, então o coroaremos como Rei de Reis e Senhor de Senhores. Bom, já podemos ir finalizando esta conversa aqui. Podemos colocar como tema o sétimo selo e o nome. Tenham todos muito boa noite e que tenham uma semana de grandes bênçãos do céu e da terra. O sétimo selo e o nome. Nosso pastor profeta José Benjamin Pérez, domingo 25 de junho de 2023.